A paz do Senhor mais uma vez, queridos professores, alunos. É Caminho para o Céu, podcast, né? Mas se vai que o não crente resolve entrar, a paz do Senhor para você também. E aí eu pergunto, você já se inscreveu? Já compartilhou? Tantas lições, tantas contribuições, nós aqui em parceria juntos, e você não compartilhou com outros professores, não faça um negócio desse, né, João? Pai do Senhor João, a paz do Senhor Marco Júnior. A paz do Senhor, estamos aqui para mais essa lição, lição 5, hein? Então, você que está nos acompanhando aí, já deixa o seu like, deixa o seu joinha, compartilha aí com seus amigos, colegas, professores. Agora foi um negócio espetacular. Não tem como Feliz barrar, 2025. não tem como barrar um homem desse. Agora o negócio elevou o nível aqui e eu só consigo botar, ó, um. Fala, João, te interrompi. E eu com o meu simples joinha aqui, que é a única coisa que eu consigo colocar aqui, aí, ó. Eu também. Vai, os Mas três. deixa seu like, compartilha com Ah, seus é porque amigos, quando porque a aula você de se hoje vai ser uma emociona, benção. Raniel, aí ele aparece lá atrás. Pai do Senhor Marco Júnior. A paz do Senhor, Raniel, paz do Senhor, irmão João, a todos os irmãos que estão nos assistindo nesse momento, que estão acompanhando nossa EBD em Síntese Podcast, na lição Caminho para o Céu. Nós estamos na quinta lição, e aí vai a pergunta. A lição aqui, o tema da lição é uma afirmação, mas não nos impede de fazer esta pergunta para você, já que você vai reprisá-la para os alunos da sua sala. O céu é real? O que é que será que esses alunos pensam disso, hein? Pessoas não crentes. Se você, professor, Pois é, achar que ele quer participar, deixe ele falar o que ele pensa, tá certo? exatamente. Deixa ele à vontade. Ele vai dizer: ah, o céu para mim não existe. Aqui se faz, aqui se paga, aqui acabou, morreu, acabou. Deixa ele falar o que ele pensa. Depois, Tem com outros todo mais emocionados jeito, que né? diz. Tem outros mais emocionados que diz, o céu é aqui. O céu é aqui, ô coitado. Então, gente, deixa ele falar à vontade, né? Mas aí depois você, com todo jeito, né, João? Você vai mostrando a verdade da palavra, faz a leitura, não se turbe o vosso coração, crês em Deus, crês também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. E aí você vai entrando na leitura lentamente, vai trazendo conhecimento da palavra para esse coraçãozinho. E aí você tem realmente uma pergunta, deixa responder, e com as respostas você vai ter noção do que aquele aluno sabe ou pensa que sabe. Mas é um ponto de partida para você entrar no conteúdo da tua aula, tá certo? Ajuda a Por quê? direcionar, né? Por quê? Porque o tópico 1 da lição está falando justamente isso. Opiniões erradas a respeito do céu. Deixa então o teu aluno trazer alguma opinião, porque pode ser que esteja enquadrado dentro daquilo que está sendo tratado justamente na lição, né? São ideias que as pessoas carregam, aprenderam com seus pais, com seus avós, com a vivência, né? Com os livros que leram. Você tem livros que tratam do assunto das mais diversas categorias, tamanhos e cores, mas o que nos interessa é a palavra de Deus. E aí sim, após este brainstorm, né, essa palavra bonita aí, de chuva de ideias, de pensamentos alternativos, né? Como é, João? Pensamentos alternativos, faz aí, ó, Marquinhos. É porque eu não tenho efeito aqui, eu faço aqui, quem sabe faz ao vivo. Faz a mímica. Então você tem milhares de possíveis ideias, mas que aí agora você vai trazendo para a realidade da palavra. Você tem, por exemplo, os ensinos da Bíblia acerca do céu. Você tem pelo menos aí três subtópicos, né? Você tem a experiência extracorpórea, vamos dizer assim, de Paulo, né?
e foi levado. Ele mesmo diz: eu não sei se no corpo, eu não sei se fora do corpo, né? Ele mesmo não soube descrever, mas foi uma coisa indizível, né? Que não dá para descrever e que outros também tiveram, não é, Marco Júnior? É verdade. Acho que a gente entender a, a intenção do céu para com as nossas vidas e fazer com que esse aluno que vai, ele compreenda, porque, na verdade, o que foi quebrado desde o início, desde Adão, foi a comunhão. Então, o céu, a todo instante, quer estabelecer ou reestabelecer essa comunhão com o homem. Na verdade, se você olhar nesse texto, que é o texto base para a nossa lição, e se você for para o próximo versículo, você vai ver que Jesus fala: olha, e se não fosse assim, eu vou teria dito, vou preparar-vos lugar. E se eu for, ou seja, Jesus está dizendo, está preparado. Mas se não tivesse, eu iria preparar lugar e viria outra vez e vos levarei para mim mesmo. Para onde quer que eu estiver, estejais vós também. Então, a intenção do céu, a compreensão que a gente precisa dar para as pessoas sobre céu é lugar de comunhão, é lugar de partilhar da intimidade com Deus e não é o destino final. O céu não é o final de tudo. O céu é o começo de uma outra realidade que nós teremos se permanecemos com Cristo até o arrebatamento. O céu é acessar o reino, né? O reino é eterno. Ele É sempre verdade. existiu. A gente aqui não teve acesso. Nós viemos de lá e não sabemos, porque ele nos deu o sopro da vida e nos fez alma viventes. E a palavra de Deus fala sobre novo céu e nova terra. Significa dizer que, como o Marquinho bem falou, o céu não é o destino final, como alguns pensam, né? O lugar de descanso eterno, porque a palavra de Deus fala de muitas coisas que virão após a nossa chegada no céu para as bodas com o Cordeiro, né? Virá o milênio, virá o governo de Cristo sobre a terra, o estabelecimento da justiça, depois virá o julgamento. Tem tanta coisa para acontecer e o céu, como as pessoas conhecem, é sempre aquele lugar de destino final, descanso. Foi bem lembrado, viu, Marquinhos? Isso aí que você falou, não é, João? Que as pessoas ficam assim, vai pro céu, fica lá no gramado verde, passeando, O povo acha não que a vou gente vai para o céu fazer para descansar. só para descansar, e aí que muitos se enganam, né? O céu é o início de uma nova realidade que é eterna, né, João? A gente tem uma ideia do céu muito cinematográfica, muito hollywoodiana, baseado no que a gente acha que aqui na Terra se assemelha ao que está lá em cima. Mas a Bíblia diz que transcende ao que um ser humano consegue imaginar, ele ultrapassa as nossas expectativas, é isso que está guardado para a gente lá em cima. E é interessante, já na leitura que a lição propõe, que é ali no texto de João 14, enfatizar algumas coisas, porque, por exemplo, alguns questionam, algumas vezes, que, poxa, o versículo fala, e se eu for e vos preparar lugar? Uma condição, e se eu for e vos preparar lugar? Mas antes, Jesus, ele fala o seguinte, na casa do meu pai há muitas moradas. Ele afirma que lá com o pai existe um lugar pronto a receber todos. Aí ele explica, mas se ainda assim eu for e vos preparar lugar, obviamente que eu vou voltar aqui para levar vocês para viver comigo. E a coisa mais estupenda dessa promessa não é que a gente vai ter ruas de ouro, mar de cristal, porque se fosse por essa questão, eu ia ficar satisfeito só com um paralelepípedo de ouro passando na frente da minha casa. Quando a nossa maior promessa que a gente recebe de Cristo é que ele foi para o céu,
virá nos buscar para onde ele estiver, a gente esteja junto com ele. Isso é o mais glorioso, isso é o mais incrível da promessa que ele nos fez. A Bíblia fala de ruas de ouro e cristal e as pessoas às vezes esquecem e dão valor demais a isso. Mas aqui, até onde eu sei, eu sou construtor, sou engenheiro civil, o que vai para a rua e que vai para a sarjeta, que vai para as pessoas pisarem, é o material menos nobre. Ele só precisa ser resistente para não quebrar. E lá no céu, aquilo que a gente reputa como de maior valor aqui na Terra, lá vai ser usado para calçar a rua. Isso é uma linguagem figurada, figurada, é só para as pessoas entenderem que aquilo que a gente dá muito valor aqui lá no céu é muito, muito pouco. O que tem no céu é muito maior, muito mais precioso, né? Então imagine você pisar em ruas de ouro. Tem gente que fala nisso assim como se fosse uma coisa de exaltação, né, de grandeza. Eu vou pisar em ouro e cristal. Não, minha gente, isso aí é uma linguagem figurada. É só para que as pessoas percebam que o que a gente dá muito valor aqui, lá no céu, é nada, né? O que Deus tem para nós é muito mais e é muito além do que a nossa vã filosofia, da nossa imaginação consegue perceber. Pois bem, este céu romanceado, como o João falou, né? Hollywoodiano, né? Ele é muito pintado nos filmes, nas telas, nas pinturas, na arte, mas a gente precisa apresentar o céu da palavra de Deus, tal qual ele é. E aqui na segunda parte da lição, a gente tem o que a CPAD colocou aqui como compreendendo a verdade, né? Vamos compreender a verdade. E aí ele coloca 6 verdades, mas eu diria que tem muitas mais, né? Só porque isso é um efeito didático. São 6 verdades que facilitam o entendimento do aluno a respeito do céu, não é, João? Você vai discorrendo de verdades bíblicas e aí sim nós vamos apagar essa ideia hollywoodiana, essa ideia romanceada e vamos trazer a realidade da Bíblia Sagrada para o aluno não crente, não é isso, João? E nesse ponto, é muito importante que o professor ele consiga deixar isso o mais visual, o mais demonstrativo, o mais que melhore a forma, o entendimento da pessoa que está ali ele escutando, do não crente, ou se algum não crente estiver escutando nesse nosso podcast, a intenção é fazer com que as pessoas entendam sobre essas verdades, e a melhor forma de fazer isso é tentando exemplificar essas verdades e tentando ilustrar essas verdades. Por exemplo, nós temos a primeira verdade, falando que a Bíblia tanto afirma que o céu foi criado por Deus, como também que o céu é a habitação do Senhor e dos anjos. Procura uma figura. Hoje em dia, só o que tem aí, ó, chat GPT, que cria imagens. Você pode colocar aí, ó, um negócio assim, ó. Cria uma imagem para mim de Deus assentado sobre o seu trono, sobre um trono nos céus, alguma coisa assim, e isso ajuda bastante na hora da questão da didática, de visualizar aquela verdade. Então, a primeira verdade vai falar sobre que Deus ele não só criou os céus, como ele habita nesses céus. Então, a gente já começa a conseguir ilustrar algumas coisas ali com os nossos companheiros de classe, e aí a explicação vai fluindo, fica melhor de se exemplificar. Você falou aí de criar uma imagem por inteligência artificial, né? Eu já vi algumas coisas bem malucas assim, quando o pessoal tenta Às vezes é um fazer isso, negócio ruim, né? Às vezes às não vezes dá é um muito negócio certo. ruim, e você bota Mas bem se você detalhado. quiser, mas se você quiser uma descrição da visão do céu, você vai encontrar, por exemplo, em Isaías, capítulo 6. Você vai encontrar em Ezequiel, capítulo 1. Você vai encontrar em Apocalipse, você vai encontrar em outras referências bíblicas descrições que são muito semelhantes, mas com pequenas variações. Aí você poderia dizer, Raniel, como é que a palavra de Deus vai descrever de formas diferentes? Não, é porque aqueles homens tiveram visões e tentaram, com as suas palavras, descrever o que viram. Mas a verdade é que não dá, não dá para descrever, porque o próprio Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz: Eu não consigo relatar. São coisas inefáveis,
né? Eu não consigo, com a minha limitação, descrever, né, Marquinhos? Não é uma coisa simples de fazer, apesar de que é glorioso, né? Com certeza. É, para você ter uma ideia, além dessa falta de imaginação para descrever, ou dessa completa imaginação para ter que descrever, ou conseguir descrever, você também tem na pessoa dos autores da Bíblia algumas expressões que, se você lê, vamos dizer, de forma crua, você associa Deus ao próprio homem como um ser humano normal, como qualquer outro. Por exemplo, quando está escrito, Moisés escreve lá em Gênesis, e Deus se arrependeu. Isso é literalmente verdade? Deus se arrepende? Deus pode vir a se arrepender? Não, é basicamente o fato de que Deus ele tomou uma atitude divergente ao De que misericórdia, estava inclusive, dentro né? isso, uma atitude de misericórdia para com a própria criação que vinha dele. Então, na linguagem de Moisés, a palavra que ele encontrou para descrever ou tentar descrever o que Deus sentiu, o que Deus imaginou, o que Deus pensou, foi a palavra arrependeu-se. Da mesma forma, aquela palavra, e lembrou-se Deus de Raquel, e lembrou-se Deus de Ana. Deus esquece? Não, Deus não esquece. Mas essa expressão significa que ele decidiu simples e puramente agir. Pronto. Marquinhos e João, a gente também não pode só se prender ao céu como descrição, como visão, né, como característica física aproximada à Terra. A Isso. gente tem que descrever o céu na sua perfeita condição moral, tá certo? O céu como um lugar de delícias, o céu como um lugar perfeito. Há outras características do céu que a gente não pode deixar de falar e que não se resumem aos materiais que são utilizados para construir, né? Até porque a gente sabe muito bem que é um lugar espiritual e, portanto, não é construído com tijolo, nem com barro, nem com argila, e são materiais usados na terra. Então é importante, querido professor, você observar que são 6 verdades e podem ser outras mais, que descrevam a incorruptibilidade do céu, a presença de Deus como o próprio sol da justiça no céu. Lá não precisa de luminária, não precisa de lâmpada, porque ele é a luz que procede do trono de Deus. E há outras verdades, né, no campo moral, no campo espiritual, no campo das recompensas daquilo que for feito aqui na terra, né, que é a entrega do galardão, da questão da comunhão, mas principalmente o que Marquinho falou no início, que é a comunhão, a presença de Deus. E quando Jesus fala, vos levarei para mim mesmo, e ele diz também, onde eu estiver, então o que ele está querendo dizer é o seguinte, se preocupe menos com a localização geográfica e muito mais com quem estará lá, né, João? Exatamente. Isso requer fé da gente, né? E fé nele, nas palavras dele, e que a gente creia cada vez mais que a questão está com ele. Eu lembro muito dessa passagem quando Deus chega para Abraão e diz: Olha, sai aí da sua terra, do meio da sua parentela, e eu vou e comece a andar aí. Quando você chegar na terra, eu lhe digo onde é. Mas o importante é que eu vou estar com você em toda essa caminhada. E eu vejo muito Jesus prometendo isso a gente. Ele diz: Olha, e vocês não sabem para onde vocês vão. O céu está lá, mas vocês não sabem o que tem lá, vocês não sabem. Eu vou dar um pouquinho, um spoiler. Aí faz João ver lá em Apocalipse e juntar com outras e concordar com outros profetas que já tinham visto algumas coisas. Mas ele diz que, independente de onde eu estiver, eu quero que vocês estejam comigo. Onde eu estiver, seja lá onde for, vocês nem sabem onde é que fica exatamente esse céu, mas eu estarei lá com vocês, e isso é o importante.
estaremos eternamente com Cristo, né? Contrapondo a próxima lição, que vai falar sobre a total ausência. Isso é coisas para os próximos capítulos. Ei, João, você falou uma coisa Deixa muito eu, boa. Eu ia deixa falar eu isso falar agora. só. Eu ia falar exatamente isso agora, Marquinhos. Só porque ele puxou o gancho da última parte, que realmente faz o link com a próxima lição, que são os dois caminhos. Aí você já começa a introduzir a necessidade de uma decisão, a necessidade de trilhar o caminho estreito, que há uma diferenciação, né, Marquinhos? Que há uma É diferenciação e preparar verdade, para a próxima aula, porque a próxima aula é pesada. com certeza. Não, e o que eu acho mais interessante é que a gente continua falando sobre essas 6 verdades que tem aqui nessa nossa lição presente. Uma coisa bem interessante que o João estava falando sobre a questão da indumentária, do caráter, é fazer o link com Mateus 5:4, quando Jesus, proferindo o Sermão da Montanha, acho que o sermão mais famoso da Bíblia, mais perfeito, mais completo que você pode ler na Bíblia, foi esse sermão de Cristo. Um grande sermão. E ele disse ao iniciar, primeira coisa que Jesus disse no Sermão da Montanha: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Olha que maravilha. A segunda verdade é que o céu é um lugar de bem-aventurança para os crentes. É um lugar de plena felicidade, porque bem-aventurado quer dizer mais que feliz. Então é um lugar de não apenas uma felicidade momentânea, é um lugar de felicidade plena que está atrelado, que está relacionado ao nosso posicionamento enquanto crentes aqui na terra. O reino está lá, mas para alcançá-lo, precisamos agir como quem é de lá, estando aqui na terra. É por isso que Jesus diz: bem-aventurados os pobres de espírito. Pobre de espírito não é que o camarada não tem algo no banco, não tem uma conta recheada, não tem um carro do ano, não. Significa que ele é humilde, ele não tem arrogância diante de Deus. Ou seja, ele pode ser a pessoa mais rica ou pode ser a pessoa com menos poder aquisitivo, o que, na verdade, não quer dizer nada, porque o dinheiro, às vezes, revela o caráter e, às vezes, revela a falta dele, como também a falta de dinheiro da mesma forma. Mas o que ele está falando aqui não é sobre o poder aquisitivo, é sobre, propriamente, o caráter, que é o que faz com que o crente se aproxime da eternidade. Isso é ser bem-aventurado. Isso é mais uma Marquinhos, verdade sobre o céu. você falou que o começo do Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, ele fala a primeira bem-aventurança, bem-aventurados os, os, como foi que você Pobres de falou? espírito. Pobres de espírito. Quando você vai olhando, pesquisando a respeito, até mesmo nos escritos do Mar Morto, tem uma expressão que diz anav roar, que roar vem de espírito, vem de sopro. Desculpa tomar o lugar aí, João. Geralmente eu deixo para você. Mas é porque essa expressão ela se perdeu ao longo do tempo e muitos não entendiam o significado de humilde, né, ou pobre. Mas o sentido original, anav, roar, é mais ou menos assim: bem-aventurados os encurvados no espírito, aqueles que se curvam conforme o vento do espírito sopra, aqueles que se deixam influenciar, aqueles que se deixam guiar, aqueles que são encurvados, literalmente encurvados, quando o espírito sopra. Roar é uma palavra que fala de espírito e ao mesmo Uau. tempo de vento, né? No original. Então, quando eu falo pobre de espírito, como o Marquinho bem explicou, não fala da condição social, mas fala da postura de humildade e de submissão ao Espírito Santo de Deus. A estes pertence o céu. Então você não vai comprar, você não vai barganhar com Deus para chegar até o céu.
E o caminho para lá é estreito, né, João? É bem estreito, né? E já vai fazendo a preparação para a próxima aula. Exatamente. É muito importante que a gente sempre deixe bem claro, quando se fala sobre o céu, que o céu é real, que, como a lição traz, o comentarista traz, sobre a questão de trazer que o céu é real, as seis verdades, que existem três céus, é, que o que que cada céu significa, que isso, que aquilo, mas sempre também deixando claro que para ter acesso a esse céu, existem regras, existem pedidos, ordenanças feitas por Jesus aqui na Terra, que nos qualificam como pessoas aptas a estar no céu. É como se fosse um passaporte mesmo. Acho que a figura do passaporte, para ilustrar talvez esse final de aula, seria muito interessante para dizer que o passaporte que você tem que tirar no seu país para ter acesso a um outro país seria uma figura muito interessante de você colocar para entender que para você ter acesso a esse céu, que ele existe, conceituar o que ele é, dizer sobre as seis verdades e dizer que existe uma exigência para acessar este céu. E a exigência é aceitar Jesus como seu Salvador e andar conforme aquilo que ele ensinou. Mas também, em contraponto a isso, como já foi falado em relação à decisão, a partir do momento que a gente menospreza a oportunidade de adentrar esse céu tão belo que vai ser falado durante a aula, a gente acaba agora nos colocando em um local totalmente antônimo, totalmente oposto o que a figura do céu representa, que é a ausência de Deus, que é a morte eterna, e aí o assunto começa a pesar um pouco mais, mas isso também faz parte da, da aula, nem que seja ali no finalzinho, você colocar esse contraponto na sua aula falando sobre céu aí. É um pouco mais João, complicado, mas a gente pede a João, graça do Espírito Santo. você fez uma colocação interessante. Eu já fiz isso, eu já levei o meu passaporte para a sala de aula e foi uma reação interessante. Não era uma classe de não crentes, mas essas ilustrações são sempre muito bem-vindas porque materializam, né? Permitem que a pessoa visualize e se identifique com aquilo. Mas, de fato, o passaporte necessário para entrar no céu, ele não é obtido na embaixada, ele não é obtido na Polícia Federal, né? Mas ele é fornecido pela Polícia do Céu, né? Pelo cartório do céu, e ele nos dá acesso ao Pai. Quem é que fornece esse passaporte, Marquinhos? Eu só conheço um. Só conheço um. É o nosso E Senhor, ele tem as mãos furadas. Só ele vem. Só ele tem a com condição de certeza. entregar. Não é assim? É Eu acho desse que. jeito. Ah, eu não tenho E passaporte, Raniel, não tenho. Mas você trazendo, coloca na apresentação uma foto do passaporte de Marco Júnior. Pega a foto do passaporte de Marco Júnior e bota lá. Nosso oh cantor internacional. Jesus, abençoa, Pai. Mas o que eu acho mais interessante, Raniel, é que além de nós estar que nos é dado através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, esse lugar é um lugar de extrema alegria, é um lugar de plenitude. Isso é a terceira verdade, é um lugar de adoração, de alegria. Não tem tristeza, não tem choro, não tem morte, não tem lágrima, não tem ranger de dente, não tem depressão, não tem síndrome do pânico, não tem vícios, não tem nada de negativo. É só algo positivo, só adoração ao Senhor, bodas do Cordeiro. E você vendo, eu imagino, eu penso os anjos andando pra lá e pra cá. E eu olhando assim,
feito um besta. Olha, eu creio que não vai dar nem tempo da gente olhar para os anjos, nem para os arcanjos, nem para os querubins, nem muito menos para os serafins, porque a Mas, gente vai estar com os olhos fitos na pessoa do Marquinhos, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Marquinhos falando isso daí pede um Ré maior para uma música que ele ama É, estar mas nesse tema. para um bom entendedor do deixado, minha palavra Inclusive, basta. inclusive, fica a dica aí que se você quiser apresentar uma música que ilustre bem como essa questão da esperança de um céu, de um local, de um tem essa música, né, que é Além do Rio Azul, que pode ajudar a ilustrar um pouco sobre como é a visão do céu que nós temos. É Só que como o uma, nosso pastor Martin diz, não cante além do rio azul. Que rio? Cante além do céu. Além do céu azul. Olha ei, aí. mas um contraste é tão grande com a lição, com a próxima lição, né, que eu vou dizer. É, faça o seu melhor e faça Isso é uma vontade de o... dar a próxima Não, lição, não, viu? mas é porque é o seguinte, Jesus. não, não é isso não, é porque o aluno não crente, para ele vir na sequência de lições, é um desafio muito grande, gente, muito grande. Olha, o teu aluno crente, para sair da cama no domingo de manhã, é difícil. Avalie um não crente. Então você precisa ter muito carinho para fazê-lo vir, ainda mais se ele vir, se ele olhar, ele ganhar essa. Eu espero que você dê uma lição dessa de presente para ele, né? E uma Bíblia. Mas se ele olhar aqui na sequência, ele tiver a curiosidade de olhar, ele vai dizer assim: Novo nossa, Testamento. na Uma Bíblia próxima completa. lição é o inferno existe. Então, trate ele com carinho para ele vir na lição seguinte, porque tanto o céu é real, Marco Júnior, como o inferno Como o também é. inferno também. E existe aí, mundo afora, não na nossa igreja, mas existe aí, mundo afora, pessoas que não pregam mais o inferno, não pregam mais o pecado, não pregam mais a respeito das verdades bíblicas, e a gente não pode tapar essas verdades bíblicas em troca de uma conversão açucarada de pessoas que não querem mais carregar a sua cruz e não têm mais consciência do próprio pecado. Isso não pode ser assim. Então, por mais responsabilidade que tenhamos com essa verdade bíblica, tenha muito amor e muito carinho para transmitir essas verdades bíblicas para o teu aluno, tá certo? É a dica que eu dou e assim me despeço, pedindo a Deus que abençoe a tua aula e que traga esse aluno nas próximas também. Deus abençoe a tua aula e o teu ministério. A paz do Senhor João e a paz do Senhor Marquinhos. Pai do Senhor, professor, Pai do Senhor, meus boa aula, irmãos. vai ser uma benção. Amém. Em nome de Jesus.